Dizem que a rainha da Escócia, Maria Stuart, com todo o seu poder militar, ela confessou algo impressionante. Ela teria dito que temia mais as orações de um único homem, John Knox, do que de um exército de 10 mil homens. Pense nisso. Uma rainha com seus castelos, nobres e soldados, tinha mais medo de um homem de joelhos em um quarto do que de qualquer exército que pudesse marchar contra ela. O que é que esse homem fazia de joelhos que causava tanto pavor? Qual era o seu segredo para conseguir orar por horas a fio com um foco tão intenso que chegou a mudar o destino de uma nação? E a pergunta mais importante, será que esse mesmo poder, essa mesma intensidade na oração está disponível para nós hoje? Gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos desvendar o método de oração que John Knox utilizava, um método forjado no sofrimento e na perseguição. E eu vou te mostrar como você pode aplicar esses princípios para transformar radicalmente a sua vida de oração. E você pode começar hoje mesmo. Vamos entender o contexto, o homem e seu tempo. Para entender a oração de Knox, primeiro precisamos entender o mundo caótico em que ele vivia. A Escócia do século XVI era um lugar de grande turbulência espiritual e política. A estrutura da Igreja Católica Romana era dominante e o acesso à Bíblia na língua do povo era limitado, embora as ideias da Reforma já começassem a circular. É nesse cenário que surge John Knox, mas não o imagine como um super-herói da fé, nascido pronto para a batalha. Knox foi um homem moldado pelo fogo da aflição. Ele foi ordenado padre por volta de 1536, embora os historiadores debatam a extensão de seu trabalho paroquial. Sua vida mudou para sempre quando foi influenciado por pregadores da Reforma como George Wishart. E por causa dessa nova fé, Knox foi capturado por forças francesas e sentenciado a um destino que muitos consideravam pior que a morte, tornar-se um escravo de galé, uma vida de intenso sofrimento. Imagine a cena por um instante. Por cerca de 19 meses torturantes, ele viveu nas condições brutais de um navio francês, forçado a remar, com pouca comida e vendo homens morrerem ao seu lado. Era o fundo do poço, um lugar de desespero absoluto, onde a esperança humana seria facilmente esmagada. A maioria das pessoas ali teria desistido, perdido a fé, se entregado à amargura. Mas foi exatamente ali, no lugar mais sombrio, que sua resistência na oração foi forjada. Relatos de companheiros de prisão contam que Knox encontrava formas de orar todos os dias. Tamanha era a sua fé. Às vezes em voz alta, quando possível, outras vezes em silêncio. Ele não orava porque as condições eram boas. Ele orava para sobreviver às condições terríveis. E sua vida de oração não nasceu do conforto de um retiro espiritual. Nasceu da agonia, da dependência total e da percepção de que, sem Deus, ele não era nada. E essa é a primeira lição para nós. O poder na oração, muitas vezes, não brota da facilidade, mas da perseverança na dificuldade. A revelação. Vamos entender aqui o método de oração de Knox. Depois de ser libertado das galés e passar um tempo no exílio, onde foi profundamente influenciado por João Calvino em Genebra, Knox retornou à Escócia como uma força da natureza, pronto para liderar a reforma. E a sua principal arma era a oração. Mas não era uma oração qualquer. Analisando seus escritos e os testemunhos da época, podemos extrair um método de 3 pilares que sustentavam sua incrível vida de oração. O primeiro pilar, a oração ancorada na palavra. A oração de John Knox nunca começava com seus próprios sentimentos ou ideias. Começava com a Bíblia aberta. Perto do fim de sua vida, ele pedia à sua esposa que lesse o capítulo 17 de João repetidamente, chamando aquele texto de sua primeira âncora. Para Knox, orar não era um exercício de criatividade, mas uma resposta àquilo que Deus já tinha revelado. Ele lia as promessas de Deus e as trazia de volta a Deus em oração. Ele lia os mandamentos de Deus e clamava por força para obedecer. A autoridade de sua oração não vinha da força de sua voz, mas da solidez da palavra de Deus. A oração dele era cativa da Escritura. Ele entendia que a fé
O combustível da oração vem por ouvir a palavra. Então, para ter uma oração cheia de fé, ele primeiro enchia sua mente e coração com a palavra. Isso impedia de cair em listas de desejos egoístas ou repetições vazias. A oração era uma conversa e ele deixava Deus começar essa conversa através da sua palavra. O segundo pilar, a oração apaixonada e específica. Há uma frase famosa atribuída a Knox, um clamor que resume sua intensidade. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E hoje essa frase pode soar arrogante, mas isso seria um erro de interpretação. Não era a exigência de um homem tentando torcer o braço de Deus. Era o grito desesperado de um coração partido, de alguém disposto a morrer pela salvação de seu povo. Essa violência na oração não era arrogância, mas uma santa urgência. Era a ousadia de quem entendia o que estava em jogo. E ele não orava de forma genérica. Senhor, abençoe a Escócia. Ele orava com um alvo claro, uma paixão que o consumia. Ele via a corrupção, a idolatria e as almas se perdendo, e isso o impelia a clamar com tudo que tinha. Knox nos ensina que orações vagas podem gerar resultados vagos. A oração que prevalece é aquela que tem um foco, uma Escócia pela qual lutar. O terceiro, e talvez o mais profundo pilar, a consistência da presença soberana. E a pergunta que fica é, como ele conseguia manter o foco por horas? A resposta não é uma técnica de meditação ou um truque mental. O foco sobrenatural de John Knox vinha de uma percepção avassaladora de quem é Deus. E quando você realmente compreende com quem está falando, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, as distrações do mundo perdem sua força. O medo dos homens some diante do temor a Deus. As preocupações de amanhã se é pequeno diante da soberania daquele que sustenta tudo. A famosa frase atribuída a Maria Stuart, de que ela temia mais as orações dele do que exércitos, revela que até seus oponentes reconheciam que havia um poder por trás de Knox que não era humano. Ela, a rainha, não temia as palavras de Knox. Ela temia aquele a quem Knox falava. O segredo do foco de Knox era este. E ele passava tanto tempo na presença de Deus que a realidade do céu se tornava mais real para ele do que a realidade da terra. Ele não precisava se esforçar para se concentrar em Deus. Ele precisava se esforçar para ignorá-lo. A presença de Deus era a sua realidade dominante. Mas como nós que vivemos em um mundo de notificações e ansiedade, como podemos aplicar isso hoje? Como podemos transformar nossos 5 minutos de oração distraída em um encontro poderoso com Deus? Com base no método de Knox, aqui estão 3 passos práticos para todos nós. Passo 1. Comece sua oração lendo a Bíblia, não olhando para suas preocupações. Assim como Knox, ancore sua oração na palavra. E antes de dizer qualquer coisa, abra em um salmo, como o Salmo 103, leia: bendiga ao Senhor, ó minha alma. E então, de fato, comece a bendizer ao Senhor por quem Ele é. Leia uma promessa como Filipenses 4:19 e então ore com confiança, agradecendo a Deus por sua provisão. Deixe que a Bíblia dê o tom e o vocabulário para a sua oração. O passo 2, defina e nomeie a sua Escócia. Pare de orar de forma genérica. Qual é a situação ou a pessoa em sua vida que precisa de uma intervenção desesperada de Deus? Um familiar longe da fé? Um vício que você não consegue vencer? Sua nação? Dê um nome a isso, escreva. E então ore com a intensidade de Knox. Ore com aquela santa urgência de quem sabe que a única solução está nas mãos de Deus. Quando a mente vagar, ore em voz alta. Lute por sua Escócia em oração. Não cesse de orar. Busque a Deus. Passo 3, busque a presença de Deus antes de apresentar seus problemas. Muitas vezes entramos correndo na presença de Deus, despejamos nossa lista de problemas e saímos. O método de Knox inverte essa lógica. Comece sua oração apenas adorando a Deus por quem Ele é. Medite em sua santidade, poder e amor. Passe tempo contemplando a grandeza dele, antes de mencionar o tamanho dos seus problemas. E isso faz 2 coisas. Primeiro, ajusta sua perspectiva. Segundo, aumenta seu foco. Desligue o celular. E também é importante encontrar um lugar quieto para a gente buscar a face de Deus antes de buscar as mãos de Deus.
John Knox morreu em 24 de novembro de 1572. E a tradição diz que, em seus momentos finais, sua esposa lia a Bíblia para ele. Ele não foi um homem perfeito, mas foi um homem que entendeu onde estava o verdadeiro poder. O poder que abalou a Escócia não estava na retórica de Knox, nem em sua persistência. Estava no Deus soberano a quem ele orava. O segredo dele não era uma fórmula mágica, mas uma dependência radical de um Deus que ouve. E esse mesmo Deus está vivo. O trono da graça está acessível. E ele nos convida hoje a redescobrir o poder de uma vida de oração que muda a história. Meu amado irmão, minha amada irmã, se este vídeo te inspirou, eu te desafio a fazer duas coisas. Primeiro, comente aqui embaixo qual é a Escócia pela qual você se compromete a orar com intensidade a partir de hoje. Ao nomeá-la, você firma um compromisso. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de encorajamento em sua vida de oração. A história de Knox prova que uma única pessoa rendida em oração pode realmente ser mais poderosa que exércitos, porque ela serve a um Deus para quem nada, mas nada mesmo, é impossível. Deus abençoe sua vida. Amém?